Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Mais uma semana começa, mais um domingo, dia do Senhor, o dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, o dia mais importante, o único que merece na Bíblia o nome de Kyriake Remera, em grego, o dia do Senhor, Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Que bom que Deus nos possibilitou a graça de começarmos mais uma semana, mais uma etapa na nossa caminhada rumo ao céu. E hoje, pela 14ª vez, o programa Luz da Vida retoma, desdobrando, aprofundando, um dos 4 novíssimos, as últimas realidades que acontecerão e tocam toda a humanidade. Morte, juízo, inferno e paraíso. Elas integram aquele último artigo do credo, eu creio na vida eterna. Creio também na ressurreição da carne, a ressurreição da carne que tem uma relação intrínseca com o mistério da morte, pois Cristo morreu e ressuscitou. O mistério da morte, verdadeiramente insondável, abismal, aterrador, assustador, espantoso, e que levou Jesus a se angustiar quando se aproximava a sua hora, com a ressurreição de Cristo, adquire um sentido completamente novo. Filipenses, capítulo 1, versículo 21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pois bem, depois de 13 programas desdobrando o mistério cristão da morte e aonde ele redunda, aonde ele chega e culmina, a morte não é mais a última realidade depois da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de termos feito um discurso bastante longo a respeito desse mistério, à luz da palavra de Deus, do magistério da Igreja, pela 14ª vez, vamos agora retomar com outros textos da Escritura aspectos até agora não abordados do mistério da morte. Hoje vamos tratar da morte como transferência, a morte como passagem. Vejam, nós já tratamos em outros programas que a morte, com a ressurreição de Cristo, ela passa a ser o fim apenas da aventura terrena. Antes da ressurreição de Cristo, se podia dizer com muita propriedade, a morte é o fim de tudo. Quem morreu, acabou-se. Vocês já ouviram isso no ditado popular, até de pessoas ditas católicas, até de certos cristãos? Morreu, acabou. Acabou coisa nenhuma. O que acaba com o mistério da morte, o que tem fim, é a aventura terrena. A aventura nesta terra. A morte que não toca os anjos, porque os anjos são espíritos puros e espíritos puros não morrem, nem os anjos bons, nem os anjos maus, a morte só toca, claro, as criaturas que têm a physis, que têm a natureza, que têm a matéria, que têm algo sujeito às leis do tempo, que nasce, que cresce, que se desenvolve, que envelhece e que morre. Então, eu repito, mesmo com a ressurreição de Cristo, a morte é o fim, vírgula, apenas da aventura terrena. Porque a morte não é o fim da alma, a morte não é o fim do corpo destinado à ressurreição, porque ele vai ressuscitar. A morte é o fim, sim, deste corpo que vai apodrecer. Lembra-te que és pó e ao pó haverás de tornar. Mas um corpo semelhante a esse, com certas características desse, mais glorioso, mas não mais sujeito à decrepitude, mas não mais sujeito à mutabilidade, mas um corpo espiritual, esse vai ressuscitar. Mas este corpo aqui, lembrem-se da lei que o Senhor Deus colocou na natureza humana. Lembra-te que és pó e ao pó haverás de voltar. É aquilo que a morte física causa no corpo humano. Primeiro, então, verdade básica depois da ressurreição de Cristo. A morte é o fim, vírgula. É preciso entender a morte é o fim de quê? Se você disser que a morte é o fim da pessoa, isso é blasfêmia. Isso é heresia, é jogar no lixo todas as verdades reveladas. A morte não é mais o fim. Com a ressurreição de Cristo, a morte não é o fim. A morte é
transferência. A morte é passagem. A morte é sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aliás, é uma frase dita com muita precisão pelo apóstolo e evangelista João, no capítulo 13 do seu evangelho, versículo 1, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. O programa de hoje, a morte como passagem. O primeiro texto que precisa ser citado para fundamentar esta doutrina, que aliás já se encontra nos lábios de Jesus, morte e passagem, morte e fim apenas da aventura terrena. A morte não é o fim da pessoa. A morte não é o fim da alma da pessoa. A morte é o fim apenas depois da ressurreição de Cristo. A morte é o fim da aventura terrena do ser humano. Assim como se pode dizer que a vida terrena de Jesus teve um fim. O que não significa dizer que Jesus acabou, que Jesus deixou de existir. Pelo amor de Deus, não se pode nem imaginar uma coisa dessa. Primeiro texto, 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 16 a 17. Um texto muito bonito do apóstolo Paulo. Vamos a ele e teçamos depois alguns comentários. É por isso que não desfalecemos. Ainda que exteriormente se desconjunte nosso homem exterior, nosso interior renova-se de dia para dia. A nossa presente tribulação, momentânea e ligeira, nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável. Então, são dois aspectos. O homem, que é um ser composto de matéria e de espírito, ou seja, de corpo e de alma, enquanto matéria se desconjunta. É um verbo curioso, mas usado por São Paulo, muito feliz. Por quê? O que é conjuntura? Conjunto significa uma união de realidades. São realidades que estão juntas. A desconjuntura significa a desagregação. E, de fato, a experiência mostra, com o passar do tempo, os sentidos não vão funcionando bem, os órgãos vitais não vão funcionando bem, os ossos começam a ficar fragilizados, o corpo humano começa a inclinar, a reclinar-se. Já não conseguimos, depois de uma certa idade e em certas circunstâncias da vida, realizar com aquele vigor, com aquela rapidez, com aquela força, sem adquirir tanto cansaço, determinadas coisas com muita facilidade. Depois de um certo tempo, vamos ficando com o nosso vigor comprometido, com o rigor com que fazemos as coisas já não é tão impetuoso e assim por diante. Aí já começamos a experimentar a desconjuntura do nosso homem exterior. O que é o homem exterior? É aquilo que se vê, é aquilo que se revela, é aquilo que pode ser contemplado, captado pelos sentidos, que está fora do homem, a sua physis. Essa physis está fadada à desconjuntura. Por outro lado, diz o apóstolo Paulo, apesar disso, nosso interior renova-se dia a dia. Para cada dia, renova-se de dia para dia. Ou seja, o nosso interior, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, podem, sem dúvida alguma, se renovar. E renovar, aqui está o verbo, é trazer uma novidade. Eu não estou fazendo uma redundância desnecessária. Renovo. Se é novo, é algo inédito com relação a alguma coisa antiga. E renovo é a novidade da novidade.
Assim, renovar-se é passar por um processo de rejuvenescimento. Jesus vai falar isso a Nicodemos: quem não nascer de novo, ou seja, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Então, o homem experimenta ao mesmo tempo um declínio e um aclínio. Um aclive e um declive. Aclive para cima, declive para baixo. É o paradoxo da vida humana. Por isso, o conceito de novidade, o conceito de juventude, o conceito de rejuvenescimento é bem diferente quando o assunto é a matéria e quando o assunto é o espírito. Portanto, uma pessoa de 85 anos, 90 anos, 92 anos, que já está no ocaso da vida, chegando ao fim de sua peregrinação terrena, ela pode perfeitamente em Cristo, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, diz o apóstolo Paulo, ser uma pessoa novinha, novíssima. A santidade é a renovação. A santidade é a novidade. A santidade é o renovar-se dia para dia por causa de Cristo, para a glória de Cristo, em nome de Cristo e com Cristo. Então, não existe essa, a não ser o pecado. O pecado, sim, causa um embrutecimento do espírito, causa um envelhecimento do espírito, que certamente se traduz também no corpo. Agora vocês imaginem a velhice física acompanhada de uma velhice espiritual. Ou seja, uma pessoa que caminha para o ocaso da vida e está experimentando uma desconjuntura do corpo, do aspecto exterior da sua pessoa, a matéria, e ao mesmo tempo uma desconjuntura espiritual. É a tragédia das tragédias. Nós estamos terminando o primeiro bloco, não saia daí. Daqui a pouco a gente retoma o segundo bloco com esse aspecto do mistério da morte, a morte como transferência para a vida. Morte, fim, sim, apenas da aventura terrena. A morte como passagem. Chegou a hora de Jesus passar deste mundo para o Pai. É o próprio São João quem diz? João, capítulo 13, versículo 1. Retomaremos no segundo bloco textos importantes pronunciados pelo próprio Jesus, pelo apóstolo João. Não saia daí, até logo mais, se Deus quiser.